Olá, então, boa tarde a todos. Eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou, então, a Eliane Terezinha Thiago Pope. Sou formada em Geografia, com licenciatura, mestrado em Geografia pela Fronteira Sul Campus de Chapecó. E hoje eu sou doutoranda, então, pela UniOeste, Faculdade de Francisco Beltrão, campus de Francisco Beltrão. Então, o meu campo de pesquisa, eu busco entender e dialogar com a relação sociedade e natureza, né, que é um dos objetos de estudo da geografia. Então, né, essa proposta que eu trago aqui nesse artigo hoje, tá? A relação do humano com a natureza é preciso decolonizar para reterritorializar. A ideia é qual? A ideia, então, é assim: quando eu comecei o mestrado, pesquisar a relação que o humano tem com a natureza, eu percebi, né, essa questão da apropriação que nós temos, né, com a natureza. Então, esse artigo ele vem com essa ideia de tentar entender, talvez, ou buscar alguns indícios, né, que venham trazer para nós quando que essa apropriação, do jeito que ela está hoje, quando que ela aconteceu, né, quando que ela se iniciou aqui no Brasil. Essa é a minha proposta, então. Então, por que eu trago essa proposta? Porque eu entendo, né, como geógrafa, que o espaço geográfico, ele resulta da complexa relação indissociável entre a natureza e a sociedade, né? Então, nesse sentido, esse artigo ele tem esse objetivo de apresentar e analisar as progressões temporais da relação do humano com a natureza. Então, principalmente aqui no Brasil, né, até os dias de hoje. Como objetivo específico, então, ficou definido 2: pesquisar e identificar a progressão temporal que envolve a relação do humano com a natureza, e o segundo, identificar as emersões desta relação nesse período histórico, bem como a relação com conceitos de decolonialidade. Tá? A metodologia, então, adotada para esse artigo, ela está sustentada numa pesquisa qualitativa, que se entrecruza com a hermenêutica dialógica, né? E eu entendo que isso forma uma colisão muito potente, certo? Que vai dar princípios para a gente buscar a interpretação e a comparação e após a exposição, então, dos dados. A metodologia, então, ela envolve principalmente a pesquisa bibliográfica, né, ao qual a gente dispõe de indícios potentes quanto à apropriação da natureza pelo humano, né, principalmente após a primeira e a segunda revolução industrial. Então, o artigo, ele traz, assim, de início, o encontro de Estocolmo, né, que buscou garimpar proposições que sinalizam como uma falta de relação, a falta, né, de uma relação de equilíbrio entre o humano e a natureza. Sendo assim, entende-se que o humano, como a natureza, precisa abarcar elementos de decolonialidade para que se possa pensar numa relação harmônica e equilibrada. E aí, o que se percebe, então, são inúmeras discussões referentes à apropriação da natureza e as consequências que poderão limitar o futuro da humanidade e do próprio planeta. Então, como pesquisadora e professora da educação básica, pesquisar e refletir sobre essa relação de conceito de decolonialidade é algo bem desafiador, né? Então, essa intenção, como eu já falei no princípio lá, é fechar brechas, né, que há enquanto pesquisadora sobre o que a gente percebe, né, em relação a esse comportamento possessivo do humano sobre a natureza. Pesquisar, talvez, vai ser até uma forma para mim continuar
me debruçando nesse assunto, porque é algo que eu entendo que ficou uma lacuna, tentar entender isso, né? A gente vê poucas discussões no sentido de colocar a decolonialidade como talvez um princípio para o futuro. Então, eu trago um subtítulo, né, dentro do artigo, que é colonialidade, desde e até quando. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho sobre a história uma parte mais empírica, né? A história da humanidade, então, desde o surgimento dela, com a relação do homem. Aí eu vou trazer um pouquinho a chegada dos navegantes colonialistas, né? Eu trago sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, onde que eu entendo que o relato feito ao rei de Portugal, ele se comporta como se fosse uma narrativa que se comporta como se ele estivesse apresentando um cardápio, né, ao rei. Olha, aqui tem isso, né? Então, assim, eu trago também o que a gente entende por cardápio, tá? O que seria, né? E aí eu vou utilizando essa expressão do cardápio até hoje, né? Até nos dias de hoje. Então, talvez a carta de Pero Vaz de Caminha foi o princípio do cardápio, mas e hoje? Né? Hoje a gente busca também um cardápio em relação à natureza, né? E aí eu trago um outro subtítulo, a natureza hoje, a relação que nós temos à natureza hoje em dia, né? O capital financeiro, a exploração,